Boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez à série de lives de segunda-feira à noite, 20 horas. Meu nome é André Ferraz, sou psicólogo paraquedista, sócio da consultoria Ferraz e estou aqui mais uma vez com os convidados. Então sejam muito bem-vindos, puxe sua cadeira. Bem-vindo, Leandro, Márcia, que legal, vocês já estão por aqui. Logo mais, nossa convidada da noite vai chegar. Enquanto isso, só para contar um pouquinho sobre a live, sobre esse projeto. Por exemplo, semana passada teve aqui comigo a Renata Ross, que trabalha na Terra Cycle, trouxe um conteúdo super relevante sobre o consumo consciente. Vieram outras pessoas tão legais aqui falar sobre, por exemplo, trabalhos da medicina integrativa, cuidados integrativos. Vieram pessoas aqui falar sobre esporte, sobre bem-estar, saúde. Teve tanta gente que já passou por aqui. Então, a ideia é essa. Toda segunda-feira à noite, trazer aqui um convidado, uma convidada que possa conversar aqui com a gente e trazer elementos e temas super relevantes para o momento atual. Bom, hoje a convidada especial, a gente era para estar aqui na semana passada, e olha só que interessante, né? Esse é um tema tão importante, tão realmente relevante para esse momento. E semana passada tivemos um problema, tivemos um imprevisto e a live não aconteceu. Tá? Tudo tem um porquê, eu acredito. Tudo tem um propósito. Então, nessa semana que não houve a live, eu passei por um momento, eu tive uma perda de uma amiga de infância e posso dizer que eu estou realmente bem mexido, ainda mais agora trazendo esse tema. Eu acho que vai me ajudar bastante, até mesmo para elaborar esse momento, entender o que está acontecendo. Então, nada é por acaso. Eu faço aqui, então, as honras para chamar a Mariana Clark, psicóloga, especialista em luto e perdas. Mari, quando você estiver pronta, é só você pedir para entrar aqui. Vocês que estão aqui, sejam todos, estão vendo muita gente entrar, que legal, estou muito feliz realmente já com o engajamento de todos. Se vocês acham que essa live vai ser relevante para mais gente, manda um aviãozinho, um aviãozinho convidando, né, as pessoas. Mari! Bem-vinda! Olha, conseguimos, né? Primeira coisa que eu tenho que falar é desculpas pela confusão da semana passada. Mas que bom que deu tudo certo. Mari, tá tudo certo. Assim, nada é por acaso. Imprevistos acontecem. E tenho certeza que todos que estão aqui acolheram o nosso pedido mesmo de desculpas já no mesmo dia. Como eu falei, nada realmente acontece por acaso. E essa semana que passou, eu tive uma notícia já trazendo para o tema, né? Já indo direto e reto, né, Mari? Realmente, eu tive uma perda e assim, eu falei, nossa, eu ia falar sobre esse assunto de uma maneira e hoje, de repente, eu estou trazendo esse assunto de uma outra forma, realmente muito mais, eu acho que presente mesmo. E então, é um presente que você traz, não só para mim, mas para todo mundo. Eu vou aproveitar e te apresentar um pouquinho mais. A Mari, pessoal, eu conheci a Mari numa das formações que nós damos de resiliência, que nós formamos aqui no Brasil, pelo Instituto HeartMath. E a Mari foi um presente mesmo, que caiu na turma, e quando ela caiu, você caiu na turma, nós estávamos indo para Brumadinho fazer a intervenção, que houve o acidente em Brumadinho, e conhecendo a Mari no curso, nós fizemos um convite, começamos a trabalhar juntos, e eu pude ver de perto o trabalho maravilhoso que a Mari faz com luto, perda, o quanto realmente a Mari traz de uma forma humanizada esse tema. Eu tenho acompanhado a Mari em várias outras entregas e é um tema realmente bem delicado, né? Toda vez que a gente chega no lugar falar sobre luto, vem aquele silêncio. Então, Mari, seja muito bem-vinda. Sinta-se abraçada. Realmente eu me sinto honrado mesmo com a sua presença. Então, bem-vinda. Faça as honras. É com você, né? Muito Como você quiser obrigada. começar a sua noite de hoje.
Muito obrigada. Para mim é uma honra estar com você, com a Ju. Eu tenho o maior orgulho de ter conhecido vocês através da Cláudia Vaciloto, que me indicou o trabalho que vocês trouxeram para o Brasil. E é um trabalho muito sensível, né? Muito bonito. E eu, a partir dessa experiência, quando a gente se juntou, eu vivi grandes aprendizados, né, com vocês, não só nesse curso, mas na nossa experiência a partir daí. Brumadinho, de fato, foram muitos insights, a gente teve a oportunidade de acompanhar não só as famílias, os funcionários, e depois a nossa travessia com as lideranças. E o trabalho de vocês realmente é um trabalho que me enobrece muito. Então, eu sempre falo que qualquer convite que venha de você e da Ju, eu não recuso em hipótese alguma. Porque tenho, primeiro, uma gratidão imensa e, segundo, uma admiração muito grande pelo que vocês estão espalhando por aí, nessa conexão entre o nosso cérebro, a nossa mente e o nosso coração. Que legal, Mari. Muito, muito obrigado. São as conexões de alma que acontecem, né? Então, essa conexão, né, para mim faz todo sentido e realmente é um presente. É um presente. Eu me sinto muito, muito privilegiado e honrado. E eu gostaria já de começar fazendo algumas perguntas para você. Eu vou deixar você um pouquinho livre também, que eu acho que a forma como você vai trazer, eu tenho certeza que esse é um tema onde as pessoas vão poder escutar e entender de uma forma que talvez diferente sobre a concepção de luto que cada um tem, talvez complemente, né, as ideias de cada um. Vou abrir também espaços para perguntas de quem está aqui com a gente agora. Mas tem uma pergunta que vem para mim em termos de experiência, né? Eu fico, por exemplo, na segunda-feira, eu tomei a primeira dose da vacina. Então, inclusive você tinha tomado, né? Você tomou, aí você me mandou uma mensagem, André, você já tomou? Eu falei, como não, ainda não? E tal, eu fui ver, eu já poderia tomar por causa de ser psicólogo e estar dentro da idade. E foi uma alegria muito, muito bonita, assim, né? Foi um momento realmente marcante. Mas ao mesmo tempo que eu tomei a vacina, tomei a primeira dose, me veio uma tristeza. Me veio, ao mesmo tempo que eu estava muito feliz desse peso, desse momento, de imaginar que ainda tantas, assim, poucas pessoas ainda estão passando por essa experiência, podendo se vacinar, e tanta gente falecendo por causa, né, do contexto atual. Então, eu me senti até de uma certa forma culpado, uma sensação de culpa, de como que se eu estou feliz e celebrando. Inclusive eu bati uma foto, postei aqui no Insta, depois de algumas horas eu fui lá e apaguei. Eu falei, eu não sei se isso faz parte de uma sensação, isso faz parte do luto, de uma forma ou de outra. É interessante, André, porque muita gente tem sentido isso, essa culpa pela prioridade da vacina. Eu senti também, eu fiquei 2h30 na fila e durante bastante tempo, né, na fila, vendo, né, aquela coisa, tem gente que quer passar na frente, aquela brasileirada, né? Uhum. E durante muito tempo eu gastei 2h30, não todo o tempo, mas durante alguns bons minutos eu gastei nesse dilema. Mas existe aí uma prioridade e a gente, de alguma forma, está protegendo também aqueles que estão à nossa volta. Uhum. E, de fato, o que a gente está vivendo já foi, né, bastante tempo caracterizado como um luto coletivo. E é muito importante a gente dizer e começar a pensar, de fato, o que essa experiência está trazendo individualmente para cada um de nós. Eu acho que talvez esse seja o maior ganho. O luto coletivo, ele se caracteriza, primeiro, pelas mortes em massa. A gente alcançou aí 460 mil mortes. E tem uma conta que é cruel, que para cada um indivíduo que morre, se apresenta uma média, no mínimo, com um número, uma conta muito baixa,
de, no mínimo, 10 pessoas apresentando sintomas agudos do luto. Ou seja, somos hoje uma sociedade em dor. Se a gente pensar, são 5 milhões de brasileiros, no mínimo, né? Fora todas as outras mortes que aconteceram por outras razões, mas só pelo Covid. Ou seja, é um colapso gigantesco, né? O outro aspecto que caracteriza o luto coletivo é essa sobreposição de perdas, da liberdade, de trabalho, de projetos financeiros, de gente que a gente ama. E o terceiro aspecto é que o que a gente chama tecnicamente de fim do mundo presumido. Se lá em 2019, a gente, no Réveillon, na virada do ano, a gente fez alguns planos e alguns projetos relacionados ao ano de 2020 sobre, né, a nossa capacidade de escolher, tomar as nossas próprias decisões, sobre os nossos planos, sobre os nossos sonhos, como que a gente imagina um ano novo, fazendo projeções e imaginando que a gente... Até imagens vêm à cabeça. Eu gostaria de estar fazendo tal coisa, eu gostaria de passar o meu aniversário com as pessoas que eu amo, eu gostaria de ter saúde, eu quero... E aí tem aquelas promessas e tá tudo bem. De repente, em março, fomos arremessados para dentro das nossas casas e a gente teve que começar a viver uma experiência e uma vida que a gente não conhecia antes. E é exatamente isso que acontece no processo de luto. Rompe-se um vínculo com alguma coisa ou com alguém, ou um luto, por exemplo, coletivo, que a gente rompeu uma série de aspectos da nossa vida, e a gente tem que reaprender a viver. E aí cabe a cada um de nós dar conta desse reaprender a viver. Como que eu vou viver a partir de agora, sendo que algumas pessoas perderam trabalho, outras pessoas perderam pessoas que amavam. Então, de fato, a gente precisa pensar como que a gente vai atravessar essa experiência. À medida que a gente consegue se dar conta do quanto que tudo isso está nos afetando. E aí eu gosto muito daquela sua pergunta. Tá confortável ou tá desconfortável? Sempre uso ela, porque é isso. Aonde que dói? A sua ameaça de 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses atrás, é a mesma ameaça ainda hoje? Gera muita insegurança na gente os processos de luto. Além dessa possibilidade de, ora, a gente está animado porque a gente vai tomar vacina, ora, a gente está otimista que vem tempos melhores, ora, a gente está esperançoso com uma onda de solidariedade no país, ora, a gente está caramujando e querendo ficar na dor e olhar para todos os aspectos difíceis que isso nos traz, né? Porque o luto, ele afeta todas as nossas dimensões, e a gente pode falar disso, que eu acho também que é importante, mas ele traz os piores sentimentos, que são aqueles que moram do nosso lado de dentro, que a gente não gosta de falar sobre eles, que são a raiva, a culpa, arrependimentos, muita dor, muita ameaça, muita insegurança, muito medo. Ou seja, tudo aquilo que exige que essa experiência faça com que a gente viva uma vida diferente da vida que a gente vivia, ou seja, a gente precisa se reinventar, a gente precisa tirar força de um lugar que a gente desconhece, de onde que existe força. E aí a gente, ao mesmo tempo, tem que lidar com o pesadelo do home office, ao mesmo tempo a gente tem que ver pessoas que a gente ama sofrendo. Enfim, eu acho que potencializou muita coisa. E quando a gente pensa que potencializou muita coisa, o copo tá cheio, o copo tá transbordando, o copo tá derramando. E aí, quando você começa a pensar na possibilidade de tomar consciência sobre tudo isso, e a gente poder falar e descortinar esses assuntos que vêm à tona, e aí, dentro das organizações, essa é uma possibilidade hoje, a gente começa a pensar numa possibilidade de acomodar e sair do outro lado e reescrever uma história nova, mas a um custo também muito alto, que todos nós estamos vivendo. Sem dúvida, sem dúvida. Eu vou entrar logo mais para falar sobre o luto nas organizações, que realmente é algo que eu tenho percebido que as empresas estão entendendo que uma das responsabilidades nesse processo, né, de lidar com o luto também está dentro da empresa. Não é mais
problema do colaborador, ele vai ter o tempo dele, mas eu entendo e eu gostaria de escutar um pouquinho mais. Mas antes da gente entrar e falar, né, desse trabalho lindo, humanizado de luto nas organizações, se você quiser responder, tudo bem. Se não quiser, tá também tudo bem. Mas é uma pergunta que, às vezes, né, na nossa área da psicologia, muitas vezes a gente escolhe uma especialidade porque a gente está querendo, de uma certa forma, entender um pouquinho mais sobre algo e muitas vezes, às vezes, curar algo dentro da gente. Não é uma regra, mas isso acontece. Né? De a gente procurar alguma coisa, por exemplo, quem me vê hoje, muitas vezes, fala assim, nossa, o André é uma pessoa calma, ele faz lá a respiração focada no coração, medita, faz os ritos tibetanos, um monte de coisa. Mas minha especialidade, eu comecei lá atrás, em 2005, me especializando em transtorno de ansiedade e de humor, porque eu vim de uma depressão não tratada, escondendo de toda a minha família, de que eu estava deprimido, indo para o fim do poço. E aí, psicólogo, e sabia de um monte de coisa que estava acontecendo, mas não demorei para procurar ajuda. E aí fui me especializar, fui me tratar, mas eu entendi, e hoje eu vejo que muito do meu caminho foi realmente para entender que aquele sofrimento que eu tive lá atrás me alavancou para buscar muito de poder ajudar as pessoas, de falar assim, olha, além de eu entender teoricamente do que se trata, cara, eu sei que aquele pensamento da morte passando por perto, aquele véu vindo, aquele cheiro, eu falei, eu sei do que se trata, eu sei esse lugar aí que você está me dizendo. Como que você buscou essa especialidade em luto? O que te motivou a estudar sobre luto para poder ajudar tanta gente assim? André, é muito interessante essa pergunta que você está trazendo, porque eu falo muito pouco da onde que tudo isso começou. Eu sempre falei, mas, obviamente, em grupos menores, enfim, onde eu achava que cabia falar. Eu recentemente até fiz um post dizendo que a gente só ensina aquilo que a gente precisa aprender. E é disso. Eu tive, aos meus 17 anos, uma experiência de perda absolutamente desorganizadora. Essa experiência me definiu como pessoa, como mulher, como mãe, em todos os sentidos, né? Eu vivi a experiência de perder um irmão assassinado no Rio de Janeiro. Ele tinha 19 anos. E eu estava praticamente, né, ali pouquíssimo tempo entrando na faculdade de psicologia, já tinha mais ou menos escolhido a faculdade de psicologia, mas nasceu ali em mim uma curiosidade muito grande de entender por que algumas pessoas encontram processos e caminhos e travessias de luto muito diferentes de outras, né? E aí nasceu ali uma curiosidade minha de entender que tipo de recurso a gente precisa ter, por exemplo, para suportar a dor de perder um filho. Hoje eu tenho algumas respostas, não tenho todas, muito pelo contrário, estudo isso assim incansavelmente, inclusive para ajudar as pessoas a atravessarem esse processo, que é uma travessia longa, uma travessia difícil. Mas o luto do irmão, ele tem uma característica muito especial, que é a gente só dá espaço para os pais, porque os verdadeiros protagonistas dessa dor, no meu caso, né, falando da minha experiência, eram meu pai e a minha mãe. E a partir daí nasce em mim um ofuscamento muito grande, que eu não tenho espaço de expressar o que eu sinto, porque eu tinha muita, até hoje tenho, muita preocupação sobre como que o meu pai e a minha mãe atravessariam esse lugar e essa experiência absolutamente existencial, desorganizadora, difícil e cheia de dor. E aí eu acho que, naturalmente, eu acabei escolhendo esse assunto depois de passar muito tempo dentro de organização. Sempre gostei muito de gente, senão talvez eu não tivesse nem me arriscado nesse lugar. Mas sempre gostei muito de gente, gente sempre foi minha grande paixão. Pude acompanhar, nesse período de mundo corporativo, uma série de processos de perda. Mas resolvi, de fato, em 2016, me mudar completamente a minha vida e resgatei a psicologia, resgatei essa minha história
para estudar um pouco mais a fundo o que eu tinha vivido, onde que eu tinha tentado liquidar essa dor, aonde que eu poderia, de alguma forma, entrar em contato de novo com essa experiência e trazer aprendizados e trazer crescimento. É um processo que não tem fim. Uma outra coisa que é muito comum no luto do irmão, e a gente pode também falar dos lutos não reconhecidos, é uma culpa do sobrevivente. Porque, de novo, por que eu fiquei e eu vou ter a oportunidade de viver uma vida e ele não? Então, o luto ele leva a gente para estes questionamentos muito além disso aqui, né? Da nossa matéria, do nosso corpo. Uma das dimensões afetadas é a dimensão espiritual. Então, o que eu aprendo com essa experiência, né? Como que eu me relaciono comigo a partir dessa experiência? Como que eu me relaciono com o mundo a partir dessa experiência? E como que eu me relaciono com o outro a partir dessa experiência? Embora eu viva nesse processo de acomodar essa experiência, além de outras que eu vivi na minha vida, existe um lugar que é um lugar de olhar muito para as faltas que essa perda me trouxe, que são as perdas secundárias. Por exemplo, isso hoje eu consigo falar abertamente. Eu tenho outros 2 irmãos hoje, meus pais se separaram, corroborando as estatísticas de luto de casais que perdem filho, que se separam porque não dão conta dessa experiência, obviamente por outras razões, mas também por isso. Mas eu não tive até pouco tempo, né? Ainda não tenho, porque os meus 2 irmãos são bem mais novos do que eu. Mas eu não tive, eu tô com 43 anos, eu não tive a oportunidade ainda de viver, de ter cunhada, de viver casa de irmão, de sobrinhos. Então, as perdas, elas são secundárias, elas vão se agregando a essa experiência central que você viveu. Então, eu não tenho dúvida que esse foi o principal motivador. O segundo motivador, o fato de gostar muito de gente, de cuidar de gente. E o terceiro motivador, que eu acho que isso eu aprendo diariamente, e ora eu consigo, ora eu não consigo, porque a gente acaba muitas vezes entrando nesse piloto automático, é quando a gente se dá conta dessa perspectiva de fim, ou se dá conta da perspectiva de perder pessoas que a gente ama, ou da gente morrer e deixar as pessoas que a gente ama, a gente acaba fazendo uma reflexão importante, que é a forma como a gente escolhe viver. E aí, obviamente, isso é dentro do que for possível para cada um, mas eu tento, né, diariamente, relativizar muita coisa da minha vida e olhar sobre uma perspectiva, muitas vezes assim, puxa, se eu não morri disso aqui, talvez eu vá passar uns perrenguezinhos, mas eu vou dar conta. Fora que eu fui buscar terapia muito cedo, enfim. Então, tem um processo muito longo de autoconhecimento, de tudo, que ainda tem uma estrada, né, André? Você sabe disso. Muito longa ainda. Eu acho que esse processo nunca acaba. Mas eu não tenho dúvida que eu busco até hoje acomodar essa experiência e poder, de alguma forma, crescer com ela. Eu tenho já algumas respostas de acomodação e de ressignificação, mas ainda acho que até os meus últimos dias, e a vantagem da psicologia é essa, quanto mais velho a gente vai ficando melhor. Então, eu acredito que sim, que sem dúvida o que eu ensino hoje é também um lugar de buscar uma cura para mim. Então, essa pergunta foi muito feliz. Nossa, obrigado. Obrigado por ter trazido a sua história, né? Porque vem de um outro lugar, né? Agora, você trazendo justamente esse tema e a gente entendendo de onde está vindo, né? Vem com uma congruência, né? Vem com amor junto. Então eu agradeço mesmo de verdade você ter compartilhado essa história tão importante. Tão importante. Imagina. Vem, né, André? A gente fala muito de você, né, de propósito e esse lugar é um lugar que quando a gente está conectado, quando a gente está em linha com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente gosta de fazer. Eu sei que também é um privilégio gigante poder hoje ter alcançado esse lugar de fazer do meu trabalho um lugar que me dá muito prazer, apesar de eu ter que me cuidar muito também, porque me suga, me drena. Hoje, por exemplo, eu comecei às 8h30 da manhã. Eu tenho algumas pausas que eu administro,
Mas tem dias que são mais pesados do que outros. E aí eu tenho que sempre que ficar muito atenta, porque eu não posso entrar numa reunião e não estar inteira, porque o meu assunto é muito delicado. Então, é um constante, uma constante vigília para poder dar conta do outro e dar conta de mim. Porque quando eu entro numa reunião de trabalho, eu faço muito o papel de cuidadora. E é o lugar que eu mais gosto de estar, além de estar com os meus filhos. Mas é um desafio gigante a gente falar sobre esses aspectos que são mais íntimos, mais profundos e que fazem parte da nossa vida, mas que moram aqui do lado de dentro. Sem dúvida, sem dúvida. Mari, uma vez você até comentou já aqui no nosso papo, e uma vez eu escutei tanto de você, acho que foi a primeira vez, depois escutei da Lívia, que acho que ela está aqui também, uma outra colega nossa. E para mim foi um né, sobre os lutos não reconhecidos. E eu fiquei, daquele dia, eu lembro que eu estava com você, dividindo o palco, e aí nessa hora eu estava lá do lado, você ministrando. Presencialmente ainda, né? Exatamente, exato, quando podia. Eu passei o Paulo. Exatamente. Muito bom. E aí você começou a falar e eu comecei a me dar conta, né? E eu acho que vale a pena você explicar melhor, mas eu já vou dar um teaserzinho sobre o meu cachorro. E aí eu falei, como assim? Sobre, por exemplo, quando eu tinha 17, 18 anos que eu quebrei o pé e aí eu recebi uma notícia do médico que dali eu não poderia jogar mais futebol, que era uma paixão que eu tinha. E outros aspectos, e eu comecei a ligar alguns pontos, e eu falei, quantos lutos reconhecidos nós passamos durante a vida sem perceber, em termos assim, ter esse conhecimento. Eu acho que a partir de agora quem está aqui assistindo vai falar assim, nossa, então aquilo que eu estava sentindo, ou isso que eu estou sentindo, faz parte do luto, de um luto não reconhecido. E aí eu vou juntar uma pergunta. Primeiro, o que é o luto não reconhecido? E quando um luto, seja reconhecido ou não, pode se tornar talvez uma doença ou se transformar em algo que, né, não seja mais caracterizado como luto, né? Então, sim, eu gostaria que você falasse sobre o luto não reconhecido e os desdobramentos que podem acontecer quando a gente não sabe do que está acontecendo e de repente entra num papel talvez de vítima e assim não consegue sair daquele lugar. Sim. O que é o luto? O luto é um processo natural, esperado. À medida que a gente rompe um vínculo, inevitavelmente entramos em processo de luto. Ou seja, não só as experiências de perder pessoas que a gente ama, mas também essa outra categoria que você comentou, que também para mim, quando eu comecei a estudar, foi um alívio, que é uma categoria que a gente chama de não reconhecidos, porque a gente não tem ou não tinha, até bem pouco tempo atrás, a oportunidade da gente falar sobre essas experiências que moram aqui dentro da gente. E aí são esses que você comentou: o divórcio, perda de animal de estimação, aposentadoria, aborto, infertilidade, amputação, mudança de país, mudança de cidade, o luto do homem, o luto do irmão, o luto dos avós. Ou seja, todas essas experiências que a gente acumula, e aí a má notícia existe uma pesquisa que fala que a gente acumula uma média de 20 experiências como essa ao longo da nossa existência. E essas experiências exigem que a gente tenha que reaprender a viver a partir daí, como eu falei no início. Ou seja, a gente não encontrava espaços sociais na sociedade, ainda encontra pouco, mas isso está mudando muito com a pandemia, para a gente poder falar sobre esses sentimentos que brotam e que nos acometem à medida que a gente rompe um vínculo. É condição muito importante para a gente poder trazer novos significados para essa experiência. É muito importante a gente viver essa dor. A gente não consegue atravessar uma dor sem vivê-la na sua intensidade. Então, por isso é que a gente fala hoje de abrir espaços seguros, mesmo dentro do contexto organizacional, para a gente poder falar sobre tudo isso
que emerge e que na nossa vida pessoal, individual, e que se mistura nos contextos organizacionais, né, que é o caso nosso aqui, e se mistura nos conflitos que a gente vive nas organizações. E aí vira um lugar que você não sabe de onde que veio, para onde que vai, porque, em geral, não é sobre o conflito em si, muitas vezes é sobre você e sobre alguma coisa que você tentou liquidar em algum momento e você não foi capaz, você só achou que você foi capaz de liquidar, porque a gente não liquida as nossas dores, a gente precisa vivê-las na sua intensidade. Então, à medida que a gente não encontra espaços seguros, rede de apoio, validação, julgamento, né? É difícil a gente... Eu tinha uma professora, Maria Helena Franco, que ela falava que o enlutado, que é essa pessoa que atravessa, somos todos nós hoje, a pessoa que atravessa esse processo, ela precisa vestir um filtro. Porque nossa, você já está sorrindo e você perdeu o seu marido? Ou, nossa, você ainda está falando sobre isso e você perdeu o seu marido há um ano, por exemplo? Então, a gente vive nesse lugar onde as pessoas julgam porque desconhecem a importância de não julgar e de você não atuar como você gostaria que atuassem com você, porque a gente vive muito isso. A gente quer fazer com o outro aquilo que a gente acha que é bom pra gente, mas sem a gente perguntar para o outro o que é bom para o outro, nessa condição de dor. E aí, quando a gente pensa, né, na segunda pergunta, o luto não é doença, o luto não é transtorno de ansiedade, o luto não é fobia, o luto não é estresse pós-traumático, o luto não é ansiedade, não é depressão. O luto é um processo que a gente vive milhares, pequenos e grandes, ao longo da nossa vida. Mas quando a gente não encontra esses espaços e quando a gente encontra algumas estratégias que não são muito favoráveis, eventualmente a gente pode entrar num processo de adoecimento. E aí existem dois aspectos importantes para a gente fazer mais ou menos essa medição, que é a durabilidade desses sintomas e a intensidade desses sintomas. A gente não gosta de falar de prazo, mas um prazo razoável é quando a gente atravessa um ano. Por quê? Porque a gente vai viver o dia do pai, o dia da mãe, o dia da criança, eventualmente se foi alguma criança da família que morreu, o aniversário de morte, o aniversário da pessoa que morreu, o seu próprio aniversário sem aquela pessoa que se foi. Então, esses marcos, essas datas, elas são importantes para que a gente possa dar conta de vivê-las e, de alguma forma, ali encontrar saída para acomodar essa experiência. Então, a durabilidade e a intensidade vão falar muito se esse luto virou um luto complicado ou um luto adiado, que a gente chama, ou, eventualmente, se esse processo de luto pode, sim, virar um processo e um diagnóstico de adoecimento mental. Aí a gente precisa ficar muito atento, porque o que acontece? Os sintomas da depressão, os sintomas dos transtornos de ansiedade, como você bem sabe, se confundem muito com os sintomas do luto. Então, eu recebo muita demanda assim, Mariana, eu estou sentindo muita dor de cabeça. Será que eu estou ficando doente? Será que eu estou ficando com depressão? Ou será que isso é só um sintoma do luto? E aí cabe a cada um de nós conseguir fazer esse raio-x, identificando aonde que incomoda. De novo, a pergunta do conforto e do desconforto. Aonde que dói? É o nó na garganta? É uma dor de cabeça? Ela se repete em alguns momentos, que é um processo de autoconhecimento. Que a gente precisa estar o tempo todo muito atento aos sinais do corpo, a esses sintomas que se repetem e cuidar para que a gente se afaste dos processos de adoecimento, porque as estatísticas são assustadoras. O Brasil já encabeçava essas estatísticas, todo mundo sabe disso. E aí, o Brasil já é um país, na sua natureza, que traz um solo muito fértil por conta da violência,
por conta do desemprego, por conta da fome. Todos os problemas estruturais que a gente tem no Brasil já trazem um solo fértil para a gente adoecer. Somado a isso, as causas dos adoecimentos, que todos nós estamos aí, vulneráveis a elas. Um uso de substância química que a gente faz durante muito tempo é uma causa. Isso tudo em pesquisa, já se sabe. Um estresse pós-traumático. Você é especialista nisso, você sabe disso muito bem. Eventualmente, perdas que a gente não cuidou. Estresses e eventos coletivos e colapsos coletivos, o que causa na gente? Até predisposição genética também a gente sabe que é um causador. Ou seja, se eu tive um episódio de transtorno de ansiedade, a chance de eu ter outro é maior. Se eu tive o segundo, a chance de eu ter o terceiro ainda é maior. Então, toda essa observação sobre nós, ela é fundamental para que a gente possa trazer medidas de enfrentamento para a gente se afastar do adoecimento mental. Ele está aí. Está correndo atrás da gente. Sem dúvida. E está vindo com força. Você sabe que tem uma frase, uma pergunta, né, que eu trago quando eu estou, principalmente dentro de um ambiente corporativo, falando sobre saúde mental. Eu falo, qual é o preço que se paga por não fazer nada? É tudo isso que você está falando. Perfeito. É exatamente. Toda essa onda, esse solo fértil que nós vivemos aqui, para um adoecimento, para um movimento mesmo de estresse, ansiedade, depressão, cada vez aumentando cada vez mais a prevalência, e agora com esse contexto, né, do luto coletivo, não cabe mais, né, as empresas não olharem para a saúde mental, não só como tratamento, mas como prevenção, como fator de proteção, como desenvolvimento da resiliência. Então, eu fico imaginando como que deve ser ainda desafiador para muitas das empresas, e aí eu queria fazer essa pergunta para você. Como que você tem levado justamente esse tema, o luto, para dentro das organizações, e como que as organizações têm recebido essa questão e como é feita a tratativa? Ou seja, o líder ele passa por um treinamento, não passa por um treinamento, as pessoas passam, não passam, abre-se rodas de conversa. Como que você tem trabalhado, ou como que, de repente, a bibliografia traz para criar um ambiente psicologicamente seguro para que a gente possa, né, trazer esse tema tão delicado e ainda talvez um tabu para muita gente ainda, né? Como que você tem vivido isso? A literatura quase não traz. Esse é um grande desafio. Eu tenho notado, André, assim, as empresas pedindo muita ajuda, fazendo essas mesmas perguntas que você fez para mim. E talvez esse seja, de fato, o maior ganho dentro do nosso trabalho, olhando para esse processo de descortinar assuntos que sempre foram muito tabu. Eu ouço muita gente hoje em dia falando, não, mas quando eu tive a depressão, coisa que você está contando hoje aqui, eu tive também agora, recente, você sabe, na minha separação. Durante um período eu tomei remédio para poder dar conta da minha vida. A gente vê muitas pessoas hoje em dia falando disso abertamente. Isso é tão libertador. Porque o processo de adoecimento não necessariamente impede a pessoa de trabalhar, de estar produtiva. Isso é muito importante da gente falar. Tem um diagnóstico, vamos tratar o diagnóstico. É claro que dependendo do grau da depressão, dependendo do grau do transtorno de ansiedade, a pessoa precisa ficar em casa para se proteger, inclusive, dessa situação. Inclusive porque tem alguns casos onde a pessoa não consegue ter motivação para tomar um banho. Quando você se reestabiliza minimamente, você consegue voltar a trabalhar. Você está medicado, você está reassegurado minimamente. Você vai fazer uma terapia. É importante dar esse contorno e dar conta dessa historinha ali. E hoje a gente tem esse espaço para dar conta dessa historinha ali. Agora, de fato,
existe um custo muito alto, como você bem colocou, para as pessoas, que é essa sensação de que os meus recursos internos estão se esgotando. Uhum. E é isso que eu ouço muito das lideranças, especialmente dos RHs. Primeiro que o RH, eu tenho visto uma responsabilidade, né? Já existia uma responsabilidade em cima de RH, de dar conta de tudo, e agora mais ainda. Só que essa responsabilidade, na minha opinião, não é só de RH, uma responsabilidade compartilhada. Minha enquanto funcionário, da minha liderança enquanto líder e ocupar uma cadeira importante dentro da organização, da própria organização. Ou seja, somos todos responsáveis por esses assuntos. A empresa pode oferecer caminhos, pode oferecer palestra, pode oferecer roda, pode oferecer uma sessão de acolhimento, pode oferecer programas de bem-estar, mindfulness, terapia online. Agora, se eu quiser me esquivar de tudo isso, eu vou me esquivar. Eu vou continuar no lugar de vítima, onde eu não sou promovida porque o meu chefe não gosta de mim, não sou promovida porque o mundo está me perseguindo, não sou promovida porque essa empresa não dá oportunidade para as pessoas. Então, quando a gente não faz essa viagem aqui dentro, e aí as dores é uma bela oportunidade da gente fazer essa viagem, porque se eu não dou conta das minhas dores, eu não vou dar conta da dor do outro. Então, os processos na empresa que eu tenho vivido é esse. É evidente que existe um estresse e um esgotamento importante nas nossas vidas para quem vive dentro da organização. Mas é evidente também para mim que isso não é responsabilidade exclusivamente do RH e da organização. É responsabilidade de todos nós. À medida que eu vou fazer um mergulho dentro de mim e fazer uma atualização, como que isso está mexendo comigo, como que eu estou sendo impactada, eu consigo, de alguma forma, investigar isso tudo que está acontecendo comigo e dar conta disso dentro da organização. Eu não posso simplesmente entregar um pacote de insatisfação para uma empresa e achar que ela vai resolver os meus problemas. Ela não vai resolver os seus problemas. Você que tem que resolver os seus problemas. A empresa pode funcionar como regulação emocional. Ela pode te reassegurar emocionalmente. O seu chefe pode e deve ter um papel importante de te ajudar a você se regular emocionalmente, a te trazer caminhos e trazer medidas de enfrentamento. Agora, cabe a cada um de nós escolhermos a forma como a gente vai atravessar tudo isso. Então, quando a gente pensa na organização, eu sempre gosto de trazer esse aspecto de como que a organização, mesmo com esses programas, pode ajudar o indivíduo a ampliar os seus recursos internos, mesmo oferecendo e fazendo um convite para ele se olhar, para ele fazer uma terapia, para ele cuidar melhor da sua saúde através de processos de autocuidado. Então, eu acredito muito nisso. Quer dizer, existe esse Brasil, que é um solo fértil, existem processos que a gente está vivendo, uma outra coisa importante que é essa busca da felicidade, que é uma busca que é incompatível com a nossa condição humana. O excesso de estímulos. Então, associamos esse país que oferece para a gente nada como estrutura, né? Oferece um desgoverno. Associamos essas causas. E agora uma pandemia, ou seja, a conta já não estava fechando e agora a conta não fecha mesmo. Então, é muito importante a gente parar para olhar o que me cabe, o que cabe à organização, por exemplo, como sugestão, ou como, olha, podemos olhar por aqui, os RHs, o que eu ouço a gente nunca quebrou tantas políticas. Você vê que... E Mari, você trouxe um aspecto que eu vejo também bastante nas organizações, e você trouxe a palavra programas, né? Eu acredito muito que, da mesma forma que você está falando do Brasil, é uma mudança muito mais cultural e é um processo muito mais profundo, e aí depende justamente de todo mundo, do que um programa que alguém vai lá, pega na prateleira e aí, de repente,
faz uma experiência só. Os programas, para mim, eles abrem portas, sem dúvida nenhuma, mas quem tem que atravessar a porta somos nós, né? Quem decide, né, a porta está aberta e a gente realmente dá esse passo, e é um passo de muita fé, é um passo de muita coragem, é um passo de muita alta responsabilidade. E quando a gente fala, voltando ao tema do luto especificamente, a resolução do luto, se a gente, né, acho que imagina, a gente está aqui com quase 40 pessoas com a gente ao vivo, e dentro da nossa, né, se a gente olhar assim, em termos de probabilidade, deve ter bastante gente aqui, fora o luto coletivo que todos nós estamos, passando por algum luto, né, reconhecido ou não. Que dica que você poderia dar para alguém que está ali, às vezes sofrendo, talvez sofrendo até em silêncio, e no processo de luto, porque às vezes a gente escuta assim, o tempo vai passar, deixa no canto, ninguém fala, mas que dica você poderia dar para alguém ajudar alguém, né? Assim, se eu vejo alguém que está ali, de repente, mais quieto, eu entendo que ela perdeu alguém, como que eu posso ajudar essa pessoa, né? Lógico que a gente sempre pergunta como que eu posso te ajudar, mas o que você pode dar de dica para as pessoas que estão se relacionando tanto em casa, ou o líder com seus colaboradores, ou colaboradores com colaboradores, ou o chefe, enfim. Porque isso eu percebo que existe um certo desconforto de a gente se aproximar de alguém que está passando, né, um momento desafiador. Então, o que geralmente você pode orientar para, se alguém está vendo que alguém está sofrendo, em luto, poder, de uma certa forma, acolher, ajudar? O que geralmente a gente pode Eu oferecer? sempre digo que, assim como as empresas, cada empresa tem o seu tempo de chegada nesse assunto. Não é um assunto simples, é um assunto denso, é um assunto que encosta na gente e já traz um desconforto. Às vezes, né, encarado como um assunto mórbido. Eu já ouvi gente dizendo, você estuda o luto, mas isso é quase contagioso. Se você falar sobre o suicídio, vai que você tem uma ideia de se matar. E a gente sabe, como eu já falei aqui, que o processo de adoecimento ele é multifatorial. São muitas coisas que fazem a gente adoecer. E dentro, né, do contexto organizacional ou fora dele, a gente só suporta a dor com atos de carinho, com atos de afeto. O luto precisa de gente colado e gente junto da gente. Então, essa pergunta que você falou, como eu posso te ajudar, parece ser uma pergunta óbvia, mas não é. Porque a gente tem uma tendência a fazer com o outro aquilo que a gente gostaria que fizessem com a gente. E às vezes a gente erra na mão. Porque pelo fato de ser um processo absolutamente individual, como a gente falou, e a gente às vezes não saber como a gente lida, a gente fica com medo de ser julgado, a gente fica com medo de já estar sorrindo ou ainda está, né, como eu falei. E a gente vai caramujando e vai entrando num lugar que é um lugar difícil de sair. Então, a minha dica é sempre a presença, você se disponibilizar, você oferecer para levar uma comida ou mandar uma comida em tempos de pandemia, você oferecer um abraço, você perguntar como você gostaria que eu conduzisse você, o que eu posso fazer, posso buscar seu filho na escola, vai te ajudar. Coisas práticas do dia a dia que eliminam e aliviam a pessoa que está em processo de dor. Eu até estava anotando aqui algumas coisas para não esquecer. A rede de apoio ela é muito potente. E a rede de apoio, família estendida, né? o que seja, ela é muito fundamental nesse momento. Porque quando você estiver triste, você vai poder pedir ajuda e você vai poder, de alguma forma, contar com aquela ajuda. E aí, quando você vê que o outro também está entristecido e você estiver um pouco mais animado, porque o nosso processo ele oscila muito, você também vai poder servir de abrigo para ele. Então, é muito fundamental a gente ter as pessoas por perto. A minha mãe aqui, fofa, amiga, é a pessoa que mais tem amigo. E que planta as amizades, rega as amizades, sabe?
Uhum. E é isso, é ter as pessoas que a gente ama por perto para a gente poder estar acolhido e receber carinho, porque o autocuidado também passa por esse lugar da gente pedir ajuda, Uhum. Uhum. da gente poder deixar é, as nossas crenças de que somos potentes o suficientes, e a gente sabe que não é, a pandemia trouxe isso escancaradamente. Então, a gente poder pedir ajuda e a gente poder ser abrigo para aqueles que estão em dor, quando a gente puder, dentro do que for possível para a gente também, porque a gente também não pode ultrapassar os nossos limites. Uhum. Mas é difícil, sim, pedir ajuda. A Ju É, tá aqui com a gente. eu estava lendo também. É um desafio, né? É uma grande sabedoria. Eu vejo muita gente estar enlutada e fala assim, não vou pedir ajuda, eu não quero atrapalhar, eu não quero deixar as pessoas mais tristes. Então, vem aquilo que você falou da culpa, vem... Mas saber pedir ajuda, né? Uma vez a Bianca, que também trabalhou com a gente, eu também achei tão lindo a metáfora que ela trouxe. Ela falou, imagina você ver uma pessoa saindo do supermercado cheia de sacolinha na mão, carrega com tudo pesado, e aí você vai lá e você pergunta, você quer ajuda? Quer que eu te ajude a carregar até seu carro, ou até, de repente, até outra rua? E aí a pessoa fala, eu aceito, né? Então, assim, e aí, sabe, é dividir as sacolinhas durante um período. A gente não precisa ficar carregando a sacolinha, as nossas, assim, e achando que tem gente que quer nos ajudar. Mas a gente tem, muitas vezes, ou escutar essa pessoa que está oferecendo ajuda, e a gente fala, nossa, tá bom. Ela não vai carregar minha sacolinha para sempre, mas ela vai me ajudar pelo menos a atravessar a rua. Maravilhoso isso. Eu lembro muito disso, da Né? Bia. É Lembro. duríssimo eu sempre falo, não existe dosador de dor. Hum, E esse não julgamento já é uma ajuda tão maravilhosa quando a gente está ali colado e só ali. A Livinha falou aqui, né? Um cobertor quentinho, é isso, uma sopa quentinha e um cobertor, que é um lugar, é esse lugar de afeto, de uhum, escuta e de se disponibilizar, porque nosso tempo também é muito precioso. E quando a gente oferece para o outro nosso tempo, o outro uhum. tá certo de que ali vai ser um espaço que você vai poder usufruir desses mimos. É. O, eu vou propor aqui, Mari, a gente fazer uma prática. Foi uma prática, quando nós fomos trabalhar em Brumadinho, antes da gente ir para Brumadinho, nós nos reunimos, toda a nossa equipe, né, para preparar para o nosso trabalho que a gente iria fazer lá em Brumadinho. E uma grande pergunta, né, que a gente começou a fazer entre nós é como que a gente pode ajudar? Imagina você chegar numa situação daquela, onde as pessoas perderam familiares, perderam tudo. O que você vai falar para uma pessoa dessa? Você vai falar, sinto muito? Tem momentos na vida que realmente não tem o que falar para ajudar aquela pessoa naquele momento. Mas tinha uma coisa que a gente poderia fazer, que era ter qualidade de presença. A gente está ali do lado daquela pessoa, nos colocando, né, à disposição para ajudar, e ela, no tempo dela, né, sentindo a nossa qualidade de presença, a gente aumentando um campo né, de segurança, que imagina, psicólogos vindo de outros lugares, que ninguém conhece. Então, o nosso trabalho inicial, as primeiras semanas, era exatamente esse. A gente chegar na presença dessas pessoas, com qualidade de presença, oferecendo para elas o que a gente podia de melhor, que era justamente assim, estar lá. Então, o que eu vou propor para todos nós aqui é justamente isso. É uma prática de presença que nos ajuda nos momentos desafiadores, nos ajuda quando eu vejo alguém que está passando por momentos desafiadores, eu entrar num estado de acolhimento, de presença, de empatia. Né? Entre um atendimento e outro, mesmo virtualmente, por incrível que pareça, eu continuo fazendo isso. E acho que vocês estão percebendo que mesmo virtualmente é possível desconectar de uma maneira tão profunda. Muito. Então, é profundo. Então, essa é uma prática que eu vou conduzi-los, que vocês podem fazer a hora que vocês quiserem, com quem vocês quiserem.
E a pessoa que às vezes está do seu lado nem sabe que você está fazendo essa prática de qualidade de presença, mas ela fala assim, nossa, é tão bom, né, estar do seu lado, porque você está oferecendo para ela um espaço e um campo de amorosidade, um campo coerente, um campo acolhedor. Não na intenção de, na atenção. Essa é uma diferença e tanto. A intenção é como a Mari falou, eu fazer pelo outro que de repente eu estaria fazendo para mim. Então muitas vezes eu faço para o outro uma coisa para aliviar o meu desconforto. Na verdade, não. Essa é uma diferença de intenção para atenção. A atenção é isso, você está ali com qualidade, prestando atenção nas coisas que estão acontecendo à sua volta, com aquela pessoa, aquele ambiente, percebendo o que tá, o afeto. Afeto é emoção em trânsito. Então, quando a gente fala que a gente está sentindo afeto, é que eu estou sentindo o que o outro está sentindo, e ele. Então, a gente tem emoção em trânsito quando a gente tem qualidade de presença. Que lindo isso, estou até anotando. Anota, porque depois eu esqueço que eu falo. Eu também. É o nosso cognitivo sendo afetado. Não é? Muito lindo isso. Então, Mari, vamos fazer uma prática de coerência cardíaca? Vamos. Topa? Então, pessoal, vai ser o seguinte. Então, eu vou fazer essa prática. Nós vamos voltar. Aí eu vou abrir um pouquinho para algumas perguntas ou colocações de vocês, tá? E a gente começa a preparar a nossa aterrissagem, tá bom? Então, assim, a primeira coisa, percebam como vocês estão se sentindo. Conforto ou desconforto? Às vezes, nós ainda não nos alfabetizamos emocionalmente e é normal ter dificuldade de saber o nome do sentimento ou da emoção. Então, é mais para conforto ou mais para desconforto? E aí, quem quiser, pode fechar seus olhos. Quem quiser praticar com os olhos abertos pode também, mas talvez aí, se você estiver em casa, num ambiente tranquilo, feche seus olhos. Se você estiver sentado, sinta o apoio da cadeira, sinta seus pés no chão. E coloque uma das suas mãos na região do seu coração. Talvez nesse momento, você até sinta o seu coração batendo. Então, foque sua atenção na região do seu coração e imagine a sua respiração fluindo para dentro e para fora, da região do seu peito, da região do seu coração. Uma respiração um pouco mais profunda e lentamente do que de costume. Você pode inspirar por 5 segundos. Soltar o ar por 5 segundos. Ou no ritmo que for confortável para você. E conforme você respira, vai buscando dentro de você um sentimento de paz e tranquilidade. Talvez você possa fazer isso lembrando de um lugar, de uma pessoa ou de algo na sua vida que te traz essa sensação de paz e tranquilidade. E respirando essa paz e tranquilidade, espalhe por todo o seu corpo, por dentro e por fora. Se tivesse uma cor, paz e tranquilidade, imagine essa cor com você. Então, do seu coração, imagine essa sensação, esse sentimento de paz e tranquilidade, essa cor, sendo irradiado para as pessoas que você ama, para as pessoas que amam você e para todas as pessoas que estão precisando desse sentimento nesse exato momento. Você pode irradiar para as pessoas do seu trabalho, amigos, familiares
até mesmo para as pessoas que você ainda não conhece, mas que precisam desse sentimento. Sabendo que sempre que você precisar se sentir dessa forma, você pode focar sua atenção na região do seu coração e fazer essa respiração. No seu momento, quando você quiser e estiver pronto, você pode abrir seus olhos, se estiver com os olhos fechados, voltando sua atenção aqui. Essa era uma prática que nós fazíamos, todos nós, os psicólogos, os coaches, os terapeutas, todos eles lá em Brumadinho aprenderam a fazer isso. As empresas que a gente trabalha, antes de reuniões, a gente faz isso. São práticas, 2 minutos. Eu tenho certeza que vocês estão se sentindo muito mais confortáveis agora. Muito bom. Mari, vamos abrir 2 minutinhos ou 3? Deixa eu ver aqui, ó, a Lívia. A Livinha, querida. Vocês gostariam de colocar como vocês estão se sentindo aqui nos comentários? Então, que sentimentos vocês estão sentindo? Conforto, desconforto? Se você tiver o nome do sentimento, coloca. Enquanto vocês estão escrevendo, pessoal, se caso vocês queiram fazer uma avaliação do seu nível de satisfação atual com a sua vida, manda um direct para mim, que eu mando um link para vocês, gratuito, para vocês fazerem uma avaliação, justamente, de todas as áreas da sua vida, para vocês poderem, né, pelo menos mapear, entender como vocês estão se sentindo, ter uma visão geral de como você está. Então, manda um direct, depois eu mando o link, tá? E aqui, olha, conforto, relaxada, aliviada, grata. Muito bom. Que legal. Feliz e conforto. Não consegui me concentrar, mas deve ser maravilhoso. Betinha. Sem dúvida. Betinha. Pode praticar quantas e quantas vezes você quiser. Tá tudo certo. Lembra da intenção e da atenção. Às vezes a gente vai na intenção de querer chegar num lugar, mas na verdade a gente tem que treinar mais a atenção mesmo, do foco no coração. Vocês vão perceber que é treino mesmo, né? Confortável, gratidão. Leve. Leve, que legal. E pessoal, nós tivemos essa live dessa forma porque vocês que estão aqui estão criando esse campo. Então eu sempre agradeço e agradeço do coração, porque a presença de vocês cria um ambiente, cria um campo que o que vem aqui é muito no flow, né? A gente deixou fluir, tá? Então eu agradeço a presença de todos. E Mari, considerações. Por que valeu a pena a noite de hoje? Ah, André, porque é sempre uma prosa deliciosa, né? A gente troca e a gente podia ficar aqui nesse flow. A gente chamava a Ju trazia a tacinha de vinho dela, porque eu não posso contar com você, entendeu? E a o gente vinho é com ela, aqui, né? Só posso contar com ela e a gente ficava aqui. É sempre muito leve, muito aprendizado. Muito amor, Teizoca falando, é isso. Foi um dia para mim importante de trabalho e estar aqui, terminar o dia desse jeito foi muito especial. Eu tenho certeza que eu vou acordar amanhã regenerada, revigorada pelo fato de ter tido essa oportunidade aqui, junto com vocês. Foi muito bom. Vamos fazer mais vezes. Vamos, né? E Mari, você tem uma consultoria ou você está trabalhando numa empresa, se as pessoas quiserem, de repente, te chamar para fazer palestras, intervenções, enfim, como que funciona essa questão agora mais profissional mesmo? Se pessoas quiserem te contratar, como que isso é possível? É possível, claro. É só fazer contato pelo Instagram, que eu tenho lá meus contatos e mensagem e tudo, mas eu trabalho sozinha, independente. E Livinha, querida. E tô à disposição, quem quiser bater papo também, conversar e falar sobre esses processos e essas medidas de enfrentamento, eu tô por aqui sempre. Vai ser um prazer e uma honra. Obrigado. Mari, Obrigada mais uma vez. Obrigada a você, mais uma vez. Gratidão. A gratidão é minha, sinta-se abraçada. Um abração para todo mundo, sintam-se todos abraçados. Eu aqui vendo, né, os nomes de vocês, todo mundo dá vontade de parar o tempo todo para dar oi, né, de quem está aqui, né? E, assim,
É muito legal, é muito legal. Uma excelente semana para todo mundo, tá? Para quem ainda não viu as outras lives, assistam, estão lá todas gravadas, vale a pena. Os temas são todos interligados. Mari, muito, muito, muito obrigado. Obrigada a você, mais uma vez. Sempre um prazer a gente estar junto. Um beijão na Ju, um beijo em você, um abraço em todo mundo que está aqui. E que a gente se encontre logo presencialmente. Com Para certeza, poder com respirar certeza. juntos. Né? Um beijo Um bem beijo para grande. todo Boa mundo. noite. Boa noite.